aqui, Dr. João Passos, para alguns dispensa apresentações, para outros, enfim, é a pessoa que reúne mais casos e tem sido uma pessoa muito dedicada à comunidade. E depois também tem um perfil de muita simpatia e muita facilidade em lidar com as crianças, com os jovens. Portanto, para nós foi assim uma grande mudança e uma maneira de enfrentar estas patologias melhor forma. Obrigado por me terem recebido. Aquilo que eu irei falar hoje, a apresentação não vai durar 1 hora, vai durar cerca de 30 minutos, para depois também termos tempo para conversar. E o foco da apresentação vai ser... assim, acham que fica melhor? Assim? Ok. Portanto, o foco da apresentação hoje vai ser a abordagem multidisciplinar e a consulta multidisciplinar que implementámos no IPO, é assim, o aspecto mais recente e aquele que tem melhorado também o cuidado que prestamos aos nossos clientes. Vou, no final, fazer uma breve atualização sobre todos os ensaios clínicos que estão a decorrer na NF1 e na espanomatose relacionada com a NF2 e quais é que são os fármacos que estamos neste momento a utilizar no IPO. Próximo slide. Portanto, este slide descreve como é que os doentes chegam até nós. E os doentes podem chegar de 3 formas diferentes. Vêm diferenciados de outros centros hospitalares, podem vir através da associação, podem vir por meios próprios, contactando diretamente a nossa consulta. Provavelmente a maior percentagem dos doentes vem através dos outros hospitais distritais, hospitais centrais da área de Lisboa. Também temos uma percentagem pequena de doentes que vêm de centros mais distantes ou de regiões mais afastadas do país, mas essa percentagem de doentes é relativamente pequena. Assim, o circuito que os doentes que têm NF seguem no IPO é este, ou seja, são admitidos, são avaliados pela enfermeira Mafalda, que está connosco hoje, são depois avaliados por mim, definimos o conjunto de exames ou o conjunto de avaliações que são necessárias. Isso vai depender de cada um dos doentes. Há doentes que, por exemplo, já fizeram RM de corpo e tem um RM que não tem alterações. Nesse contexto, nessa situação em particular, nós não iremos repetir um exame recente. Portanto, vamos nos focar noutros aspectos. E cada doente, ou consoante a sua idade e consoante as dificuldades concretas que apresenta, vai ter que ser avaliado também de uma forma específica. Há aspectos que se repetem, por exemplo, todos os nossos doentes adultos, ou discutimos com todos os nossos doentes adultos e com os nossos adolescentes mais velhos, a partir dos 16, 17 anos, a possibilidade de fazerem uma avaliação neuropsicológica formal. E este tipo de exame temos feito de uma forma universal para os doentes com NF1, por exemplo. Relativamente à RM de corpo, também tentamos que esse exame seja universal. Temos neste momento uma lista de espera significativa, mas a instituição está a tentar dar uma resposta. E a resposta que encontraram foi pedir que este exame seja feito no exterior, ou seja, contratualizar com hospitais, com outros hospitais do setor privado a realização desse exame. E é algo que está a acontecer justamente porque existe uma grande procura e uma lista de espera significativa. Portanto, esta individualização dos exames é um aspecto importante porque cada doente vai apresentar um conjunto diferente de problemas, sendo que há um conjunto de exames, um conjunto de avaliações que vai ser comum a todos os doentes. Um aspecto que nos preocupa bastante no IPO, e eu penso que está relacionado também com o facto de sermos um centro oncológico, é esta ideia do risco oncológico. Há doentes que têm um risco comparável à população geral, e temos também connosco hoje a doutora Marta Soares, que é geneticista no Hospital Santa Maria, e uma coisa que nós sabemos é que existem algumas variantes genéticas
que estão associadas a um baixíssimo risco. E, portanto, esses doentes, idealmente, se nós tivermos esse conhecimento ainda antes de fazer os exames, nós podemos dizer ao doente que ele não vai precisar de RM de corpo porque tem uma alteração genética que faz com que o risco genético ou o risco de ter tumores seja comparável à população geral. Portanto, esse subgrupo de doentes, é um subgrupo pequeno, mas existe, não vai necessitar deste foco na parte oncológica. E, nesse caso, podemos preocupar com os outros aspectos neurocognitivos e com os aspectos cardiovasculares. Esta individualização do risco vai depender de vários fatores, da história pessoal do doente. Se o doente já tiver tido um problema oncológico mais grave, se já tiver tido um neurofibromoplexo de forma típica, nós vamos olhar para esse doente como sendo um doente que tem um risco maior de ter um outro tumor mais agressivo noutra localização do seu corpo. Portanto, é um doente que vai necessitar de fazer uma RM do corpo inteiro, vai necessitar de fazer PET para compreender se outras lesões ou se tem outras lesões no seu corpo que sejam suspeitas de serem lesões mais agressivas. De igual forma, há doentes que têm um risco mais baixo, ou seja, doentes que não têm nenhuma lesão documentada na RM, nunca tiveram problema das vias ópticas. Vamos olhar para esse doente de uma forma diferente e vamos propor a esse doente também um tratamento diferente. Próximo slide. E este talvez seja um dos aspectos mais importantes, esta noção da estratificação do risco. Há doentes que necessitam de ser avaliados a cada 3 meses, porque estão a fazer tratamentos ou porque têm uma situação oncológica que está a ser ainda caracterizada e para a qual nós temos que apresentar um plano de tratamento, e há doentes que precisam de avaliações muito mais espaçadas. E esse vai ser um aspecto importante também para o futuro da nossa própria consulta, ou seja, para conseguirmos dar uma resposta adequada a todos os doentes, temos que compreender que todos eles são diferentes e que às vezes vão precisar de um seguimento mais espaçado e outros precisam de um seguimento mais intensivo. E este aspecto de colaboração também com outros centros e com outras pessoas que estejam muito dedicadas ao cuidado dos doentes com a ENEF vai ser um aspecto muito importante no futuro. E eu acho que o facto de termos a Marta Soares connosco hoje mostra também esse compromisso que Santa Maria e que a Marta também tem neste seguimento continuado dos doentes. E, portanto, eu penso que o futuro vai passar mais por parcerias, principalmente talvez com pessoas que estejam muito dedicadas e que estejam muito comprometidas no cuidado dos doentes com NF1, com NF2 e com os fenómenos não relacionados com NF2. Próximo slide. Estes dois exames são talvez as nossas duas melhores armas neste momento para compreender qual é o risco que o doente que nós temos diante de nós tem, o risco oncológico que o doente tem. Portanto, nós estamos muito dependentes da imagem porque existem alguns tumores que têm uma localização interna que o doente pode nem sequer saber que tem e que podem ter um comportamento mais agressivo ao longo dos anos. E se nós identificarmos precocemente esse problema e se o caracterizarmos, vamos, e esta é a nossa esperança, poder atuar mais cedo e remover uma lesão ainda antes dela ser maligna. E esse é um aspecto crítico para o cuidado das pessoas com NF, porque, e aqui estou a pensar principalmente nas pessoas com NF1, porque as pessoas têm schwannomatose relacionada com NF2, regra geral, não têm tumores que malignizam. Não quer dizer que os schwannomas não sejam uma causa importante de problemas e não quer dizer também que não beneficiem fazer uma RM de corpo inteiro. Ou seja, a RM de corpo inteiro é um exame muito útil nas pessoas com schwannomatose, é um exame que nós também pedimos para os doentes com NF2, mas nas pessoas com NF1 tem também esta importância adicional de nos permitir identificar lesões que possam... Quando não se consegue fazer ressonância? Nesse caso, o que nós fazemos é exames regionais em função dos sintomas que o doente apresenta. Se bem que essa não é, ou pensamos que não será a melhor estratégia. Por exemplo, se tivermos um doente que já tem neurofibromoplexo identificado,
e que está a causar um impacto negativo no bem-estar, no seu bem-estar, uma ressonância magnética dirigida a esse neurofibroma pode ser adequada numa fase inicial. Mas isso não quer dizer que não façamos também ou não desejemos fazer ERM de corpo para ter uma visão completa do doente e do problema com o qual estamos a lidar. E temos neste momento nosso filho tem um sistema magético, tem que receber o artefacto que sai da ressonância, não deixa de ter absolutamente nada. Não é que ficamos muito incógnito, muito grande, o que é que se pode fazer, qual é a imagiologia que nós podemos usar para não apresentar absolutamente sintoma nenhum da parte abdominal. Por uma questão de pré-diagnóstico, qual é a forma? Temos que ter a noção que nós podemos ter na parte abdominal, uma vez que potentes não deixa de ter absolutamente nada. E esse é um aspecto importante e nós temos alguns doentes que têm escoliose, colunas instrumentadas. Nesses cenários, nós temos duas opções. Há doentes que têm colunas instrumentadas e que podem fazer ERM com menor campo, ou seja, em vez de fazerem na ERM de 3 Tesla, se fizerem na ERM de 1.5, o artefacto originado pelo campo magnético vai ser menor e vamos conseguir ver melhor algumas estruturas para vertebrais, não expondo a criança à radiação. E esse é um aspecto muito importante. Se, apesar de fazermos o exame num equipamento com menor campo magnético, o artefato é tão grande que não permite a interpretação do exame, eu recomendaria fazermos um ataque. Ou seja, ataque vai expor o doente à radiação, mas vai gerar também informação. E o segundo ponto de discussão vai ser qual é que será o momento mais adequado para fazer esse exame e recolher essa informação. E não tenho uma resposta para dar em relação a isso, tendo em conta que temos que pesar dois aspectos. A idade da criança, quanto mais nova, antecipamos que poderá ser mais penalizador para ela ser exposta à radiação do exame, matar. Por outro lado, sabemos também que as complicações mais graves acontecem mais tardiamente, na idade adulta. Não quer dizer que não possam acontecer na adolescência, mas são muito mais raras. Portanto, a discussão de qual é que será o momento mais adequado é uma discussão que tem que ser feita com a família e depois de avaliar o doente e tentar compreender qual é que seria o momento certo para recolher esse elemento de informação adicional, se a ressonância de 1.5 não fosse significativa. E esta dependência dos exames está muito relacionada com o facto de termos alguns tumores que podem ocorrer internamente e que, se não, podem se manter completamente silenciosos durante anos até originarem depois, mais tarde, sintomas. E quando originam sintomas, a noção que temos é de que vamos estar já a correr um pouco atrás do prejuízo e os tratamentos que vamos apresentar ao doente não são tão eficazes. Há alguns anos atrás, nós discutimos com todos os doentes os sinais de alarme, ou seja, uma dor nova, um sinal novo, uma massa que esteja a crescer rapidamente, são sinais de alarme que obrigam o doente a recorrer imediatamente aos cuidados de saúde. Sabemos que, se esperarmos pelos sinais de alarme, já estaremos a atuar demasiado tarde. Ou seja, o nosso objetivo neste momento é tentar identificar os tumores ainda antes de eles se transformarem e discutir precocemente a intervenção cirúrgica para resolver esse problema. E temos casos dramáticos de pessoas que viram vários familiares ou alguns familiares a morrer em idade jovem com complicações graves e que sentem que vão ser os próximos, ou quando se aproximam da idade em que a sua mãe morreu ou o seu irmão morreu, sentem que o próximo a morrer vou ser eu. E nestes doentes é fundamental apresentarmos um plano. São doentes de alto risco e que têm que ser vigiados intensamente, fazendo RMs de corpo anuais e anuais, PETs e múltiplas cirurgias para remover todas as lesões que sejam potencialmente suspeitas. Felizmente, esse grupo de doentes é um grupo muito pequeno. Outros aspectos que são importantes para nós estão relacionados com o risco cardiovascular, o risco e o risco neurocognitivo, e é por isso que neste momento temos uma parceria com o Laboratório de Linguagem do Hospital Santa Maria e todos os nossos doentes adultos e adolescentes mais velhos estão a fazer avaliações neuropsicológicas formais
e tem este duplo objetivo de apresentar ao doente uma caracterização formal das suas competências e das suas capacidades. E depois temos um objetivo mais investigacional, que é caracterizar a população adulta com ENEF e compreender exatamente qual é que é o perfil neurocognitivo dos nossos doentes e quais é que são os aspectos que estão a ter também um impacto mais negativo no seu bem-estar e em relação aos quais, em relação a alguns doentes sobre os quais nós podemos intervir e podemos atuar. Se o doente tiver dificuldades na atenção, existem algumas intervenções psicológicas e medicamentosas que podem ajudar a melhorar o bem-estar do doente. Portanto, é algo que tem que ser discutido. Relativamente à população com NF2, a vigilância é um pouco diferente, ou seja, uma população que tem tumores diferentes dos tumores que afetam as pessoas com NF1 e a concentração maior destes tumores no sistema nervoso central, cérebro e medula, faz com que a ressonância magnética de crânio e de toda a coluna seja um exame fundamental para esta população. É um exame muito mais fácil de fazer, porque consome menos tempo e, portanto, conseguimos ter uma resposta mais adequada para a população com NF2. E o facto de serem menos doentes com NF2 também faz com que a capacidade de manter a vigilância desta população seja melhor neste momento do que aquela que temos para a população com NF1. Portanto, a combinação destes dois fatores, ser um exame mais curto na duração e termos uma população que não ultrapassa, neste momento, os 30 doentes com NF2, faz com que consigamos dar uma resposta mais adequada na monitorização. O audiograma é um exame que temos pedido também de forma bastante regular e que faz parte do seguimento das crianças mais novas e dos adolescentes que preservam ainda a sua audição. A novidade que eu vos trago hoje é o grupo multidisciplinar de neurofibromatose. Os doentes com ENF foram seguidos e foram cuidados ao longo de décadas. Portanto, não há nenhuma verdadeira novidade. Temos médicos que cuidaram destes doentes e continuam a cuidar destes doentes. A novidade principal é a forma como estamos organizados. Ou seja, em vez de o doente seguir neste momento um circuito em que tem múltiplas avaliações, vai o médico A, vai o médico B, e as decisões são geradas, às vezes, no consultório. Neste momento, o que acontece é que o doente segue um circuito diferente. Pode continuar a ter avaliação por diferentes médicos, mas a decisão em relação ao plano para o doente vai passar por esta consulta multidisciplinar, em que o caso do doente é apresentado, ou seja, é feito um resumo, neste caso em PowerPoint, todos os médicos que o conhecem e que não o conhecem podem analisar o caso e podemos decidir em conjunto qual é que é a melhor estratégia. E há várias vantagens neste modelo. A principal vantagem é que é para o doente, ou seja, é ter várias pessoas que pensam de forma diferente a analisar o seu problema concreto e a produzirem uma resposta ou fazerem uma proposta de tratamento. O outro aspecto importante está relacionado com aspectos mais formativos, ou seja, sendo uma doença rara e tendo neste grupo médicos representantes ou médicos que representam vários hospitais, colegas de Coimbra, colegas do Algarve, colegas dos Açores, da Madeira, faz com que eles também compreendam o que é que estamos a fazer, como é que os doentes estão a ser abordados e possam pensar também nos doentes que estão a acompanhar e se faz sentido ou não eles terem uma avaliação mais diferenciada. Portanto, vai cumprir vários objetivos esta consulta. A consulta tem uma periodicidade mensal, portanto, ocorre todas as sextas-feiras, a última sexta-feira de cada mês, e conta com todas estas especialidades representadas. Portanto, é um grupo muito alargado, como podem ver. Temos desde o serviço social, psicologia, múltiplos tipos de cirurgiões, e o facto de ser um grupo muito alargado faz com que virtualmente todas as complicações que possam afetar um doente com ENF estejam a ser cobertas ou estejam a ser consideradas por este grupo. Claro que
doente vai precisar de um grupo diferente de especialistas, ou seja, há doentes que ficarão bem com oncologista, medicina física e reabilitação e neurooftalmologia, há doentes que vão precisar de um cirurgião, que vai ser pescoço, medicina física e reabilitação, de apoio psicológico, há doentes que vão precisar de mais de apoio social, neurooftalmologia, ou seja, a combinação de especialidades para cada doente vai sendo diferente, consoante os problemas que vão enfrentando na sua vida, as diferentes fases da sua vida, e esse é um aspecto também importante. Mas existem estas pessoas que estão disponíveis. Penso que falta nutrição. Portanto, recentemente tivemos também esta nova adição, ou seja, do Dr. Nuno, que no IPO tem também acompanhado mais crianças com ENF e tem dado uma resposta em relação à parte nutricional e também queremos que ele esteja mais ligado à ENF. Portanto, este grupo pretende responder a questões. No final de cada apresentação são formuladas questões que podem ser qual é que é o melhor teste genético para este doente, qual é que é a melhor estratégia de tratamento, devemos manter a vigilância, devemos avançar com um tratamento médico, devemos avançar com uma proposta cirúrgica, o doente precisa ou não de apoio psicológico, ou precisa de outras intervenções, de outras modalidades, e, portanto, esta construção da consulta para dar resposta a questões faz com que consigamos, num período relativamente curto, cerca de 1 hora a 2 horas, discutir vários doentes e apresentar para cada um deles um plano concreto. E são estas as questões que estávamos a falar há pouco e que esta consulta pretende dar resposta. As vantagens também já falámos, portanto, concentração de experiência, melhoria dos cuidados, e também este efeito difusor do DNF em diferentes centros que não têm tanta experiência. Em relação aos avanços recentes, este quadro ilustra o número de publicações crescente na DNF, é um quadro que é semelhante para outras doenças raras, e no próximo slide vocês vão ver o número de ensaios que estão a decorrer. Desculpem, este slide temos os últimos ensaios que foram feitos relacionados com NF1 e NF2, e este slide destaca dois aspectos. Em relação a NF1, o número crescente de investigação em relação aos neurofibromas plexiformes e neurofibromas cutâneos, e em relação ao NF2 também a diversidade de agentes que estão a ser explorados neste momento para tratar essa condição. E no próximo slide vêm então os números. Desculpem, eu estava a falar sempre do slide dos números, mas acho que não pus. Portanto, neste slide vocês veem os estudos que já têm resultados e que mostram os diferentes agentes que foram utilizados para tratar crianças com NF1 e neurofibromas plexiformes. E o que vocês podem ver é que temos muitos agentes, todos eles, excetuando o cobazatinib, que são inibidores de MEK, e alguns de vós têm experiência com este tipo de medicamentos, têm efeitos secundários, mas também têm alguns efeitos positivos no que diz respeito ao controle dos neurofibromas plexiformes. E foi por terem estes resultados positivos que nós estamos a utilizar. Nas crianças utilizamos o selumetinib, nas crianças com neurofibromas plexiformes, nas crianças que têm tumores do sistema nervoso central, utilizamos habitualmente o trametinib, que é um outro inibidor MEK, mas tem um circuito de aprovações um bocadinho diferente, é mais fácil acedermos ao trametinib e, portanto, utilizamos preferencialmente esse medicamento. Nas crianças muito pequeninas que não conseguem engolir cápsulas, também utilizamos o trametinib, quer tenham tumores do sistema nervoso central, quer tenham neurofibromas plexiformes. Relativamente aos adultos, o que estamos a utilizar neste momento é o binimetinib, que é um inibidor MEK, mais uma vez mais fácil de obter e com um perfil de resposta melhor do que o trametinib, portanto, é por esse motivo que o estamos a utilizar nos adultos com neurofibromas plexiformes. Próximo slide. Relativamente aos agentes tópicos, temos um novo agente que ainda não está comercializado, portanto está em estudo de fase 3 neste momento. Os resultados que temos são de estudo de fase 2
em que foi demonstrada uma eficácia no controle dos neurofibromas plexiformes. As pessoas que aplicavam regularmente este creme viam os seus neurofibromas a reduzir de tamanho, e esse foi um aspecto muito importante para estes doentes. Mas também tinham efeitos secundários cutâneos relacionados com a aplicação deste medicamento. Portanto, este balanço entre alguns efeitos secundários, nomeadamente o aparecimento de borbulhas e a redução dos neurofibromas, é algo que depois tem que ser muito bem balanceado na população que tem neurofibromas cutâneos. Posso explicar o que é o OI? Então, o Overall Response Rate, portanto, a taxa global de resposta foi então esta redução dos neurofibromas cutâneos que foram medidos individualmente. A avaliação dos neurofibromas cutâneos é extremamente complexa, porque, como são lesões muito dispersas, há doentes que podem ter centenas de lesões, e, portanto, quantificar o efeito e a magnitude deste tipo de medicamentos nos neurofibromas cutâneos é muito desafiante. Outra estratégia poderia ser fazer RM de corpo, que estes neurofibromas são detectados em ressonância, mas, mais uma vez, teríamos que utilizar algum tipo de equipamento automático para individualizar todas as lesões, calcular o volume e depois avaliar a resposta. E esse tipo de tecnologia ainda não está bem estabelecido para a avaliação dos neurofibromas cutâneos. Os ensaios que estão a reportar doentes são todos estes, em que vocês podem ver diferentes agentes e diferentes estratégias para controlar tanto os neurofibromas plexiformes como os neurofibromas cutâneos e também alguns aspectos relacionados com a NF que não estão diretamente relacionados com tumores, ou seja, os aspectos neurocognitivos podem ser também abordados. E uma das estratégias que neste momento está a decorrer no ensaio clínico é dar N-acetilcisteína, que é um fluidificante de secreções, mas que tem um efeito antioxidante em crianças, e tentar compreender se há outros aspectos que melhoram no seu bem-estar, nomeadamente a parte neurocognitiva e a parte motora. Relativamente à espanomatose relacionada com NF2, eu penso que a principal novidade neste momento é que temos já disponível o brigatinib para tratar doentes com meningiomas em progressão. Portanto, assim, a última novidade do IPO, e isso baseia-se no resultado, ou nos resultados do estudo de fase 2, no qual o brigatinib foi utilizado e demonstrou algum benefício no controle desse tumor específico que afeta as pessoas com neurofibromatose tipo 2. O bevacizumab nós também temos utilizado. O icotinib é um medicamento produzido na China, portanto a nossa capacidade de aceder a este medicamento é menor, mas é algo que também gostaríamos de explorar. E temos vários medicamentos que estão ainda em investigação, e neste momento eu penso que para a NF2 não estamos numa posição tão boa como estamos para a NF1, ou seja, os medicamentos não são tão eficazes no controle dos meningiomas e dos espanomas, e isso é um problema. É um problema porque não conseguimos dar uma resposta que preserve as funções neurológicas aos doentes com NF2 tão boa como temos neste momento para a NF1. E estas são as lacunas que nós temos neste momento. Portanto, em relação à NF2 já falámos, em relação à NF1 são estas. Portanto, como tratar rapidamente doentes adultos com neurofibromas plexiformes. Neste momento, o processo de aprovação dos doentes carece de uma grande insistência para com as entidades reguladoras e, de alguma forma, temos que documentar que o doente está a progredir, está a ficar cada vez pior do ponto de vista neurológico para termos uma aprovação, enquanto que nas crianças a aprovação é muito mais rápida. Portanto, temos, se quiserem, esta diferença no acesso aos medicamentos para controlar os neurofibromas plexiformes entre os doentes adultos e os doentes pediátricos. Relativamente aos neurofibromas cutâneos, nós temos muitos doentes tratados com inibidores MEK e uma resposta frequente que eles reportam é o controle ou algum benefício no tratamento dos neurofibromas cutâneos, mas é algo que ainda é investigacional, ou seja, as respostas ocorrem e faz sentido que assim seja, mas não estão devidamente quantificadas ainda. Ou seja, não sabemos o quanto é que os doentes que têm neurofibromas cutâneos vão melhorar
com os inibidores MEK e qual é que vai ser também a evolução dessa resposta ao longo de décadas. Estes tumores desenvolvem-se ao longo de muitos anos e, portanto, qual é que vai ser a exposição necessária ao inibidor MEK para controlar este problema, ainda não sabemos. E, claro, os tumores malignos continuam a ser um tumor para o qual nós não temos tratamentos eficazes, apesar de estarem a ser investigados, e a nossa estratégia neste momento reside essencialmente na prevenção, ou seja, manter os neurofibromas identificados em vigilância, fazer PETs, compreender quais é que são as lesões que estão a ter um comportamento mais agressivo e tentar precocemente remover essas lesões de forma a que este tipo de tumor não se desenvolva. E então as mensagens para casa vão ser estas. Opa, isto não está bem. Isto não são as mensagens para casa. Portanto, isto são os tumores para os quais não temos uma boa resposta. Pode ser? Temos mais um slide? Desculpa, então as mensagens vão eu vou ter que fazer o resumo da apresentação. Portanto, as mensagens para casa importantes. O circuito do IPO tenta individualizar e estratificar os doentes. Este é um aspecto fundamental. Cada doente é diferente e vai precisar de um conjunto de cuidados também ele individualizado. Temos uma consulta multidisciplinar que está a funcionar e que reúne várias especialidades, tem como objetivo discutir doentes complexos e apresentar para eles respostas para os seus problemas também eles concretos. E temos, neste momento, vários ensaios clínicos a decorrer. Já temos acesso a grande parte das drogas que estão a ser exploradas nos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos estão muito focados nos neurofibromas plexiformes e nos neurofibromas cutâneos em relação à NF1. Em relação à NF2, os dois principais problemas são schwannomas vesiculares e meningiomas, e temos também alguns medicamentos que têm eficácia no controle desses dois tumores. E acho que essencialmente é isto. E muito obrigado por